Olá pessoal, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de filosofia, continuando os nossos estudos sobre o Descartes. Bom, na primeira aula, nós fizemos uma contextualização filosófica do ambiente em que o Descartes estava inserido, certo? Nós falamos sobre a sua pretensão, que é transformar, na verdade não transformar, mas dizer de uma vez por todas se a filosofia ela produz um conhecimento tal como as ciências da natureza produzem, ou se a filosofia ela é simplesmente uma atividade, né? Vou falar assim, né? Uma atividade que a gente passa o tempo, a gente conversa sobre coisas legais, mas que não nos leva a lugar nenhum, que não produz conhecimento algum, certo? Falamos também sobre a ideia de bom senso, quer dizer que, segundo Descartes, todo mundo possui o bom senso, né, possui a razão, porém, algumas pessoas não a empregam de modo adequado. E o Descartes dirá o seguinte: eu vou lhes ensinar a usar a razão de maneira adequada. E para que ele nos ensine essa maneira adequada de se valer a razão, ele acaba por criar as regras do método cartesiano, ou as regras do método como ficou conhecido. Essas regras do método, elas são compostas por 4 passos. A lei da evidência, da análise, da síntese e da revisão. Então, como método, eu já disse isso em outras aulas, eu não vou repetir aqui, mas como método, esses passos devem ser seguidos à risca. Isso significa que eu não posso, por exemplo, sair da análise direto para a síntese. Por quê? Porque vai haver uma lacuna, vai haver uma má empregação, um mau emprego, um mau emprego da minha razão, do meu bom senso. Portanto, eu tenho que seguir os passos tais como eles se apresentam, certo? Bom, então, para que a gente consiga fazer esse caminhar, eu vou pedir a ajuda de vocês. Vocês vão ter que participar ativamente aí da aula, certo? Todo método, né, ou melhor, o método do Descartes, ele parte da ideia de resolver um problema, certo? Certo? E qual é este problema para o Descartes? O problema é este em relação à filosofia, ao status da filosofia como ciência. Ela é uma ciência ou não é uma ciência, certo? Porém, gente, vocês podem imaginar qualquer problema, certo? Eu vou fazer um comentário no final da aula sobre a expressão porque a sociedade pensa de modo cartesiano, né? A sociedade cartesiana. Se você pegar alguns escritos do ambiente acadêmico, alguns textos um pouquinho mais rigorosos, vocês podem encontrar essa expressão de cartesiano, né? Ou é o pensamento cartesiano, ou é o método de trabalho cartesiano, ou é a sociedade cartesiana que pensa de modo cartesiano. Vamos ver o que isso significa, certo? Bom, então eu peço para que vocês pensem em um problema, seja ele qual for, certo? A regra da evidência, ela se relaciona justamente aí. Ou seja, o que é um problema? É aquilo que nós não temos uma resposta
clara. Uma, abre parênteses, abre aspas, uma ideia clara e distinta. Eu vou colocar aqui, né, a intenção cartesiana é chegar a uma ideia clara e distinta. Ele vai repetir isso trilhões de vezes, uma ideia clara e distinta. Então, o que é a lei da evidência? Tomar como duvidoso tudo aquilo que não se mostra claro e distinto. Ou seja, se eu tenho 0,0001% de dúvida sobre determinada coisa, eu já tenho que colocar esta minha questão, ela já se transforma em uma dúvida, certo? Ela já se transforma em algo a ser problematizado, certo? Então, essa evidência, essa lei da evidência é suspender meu juízo sobre tudo aquilo que não é claro e distinto. Suspensão de juízo, por curiosidade, temos um termo, epoché, ou epoqué, se vocês quiserem, é essa ideia de suspender o juízo. Vou colocar, aqui, suspender o juízo. Suspender o juízo, epoché. Epoqué. Não se confundir com arqué. Tá. Suspender o meu juízo. Quer dizer, eu não sei, eu não tenho certeza absoluta, então eu vou duvidar do meu problema. Certo? Então, uma vez colocado o meu problema, veja que só com essa primeira regra, quase que absolutamente tudo pode ser posto em dúvida, né? Ou tudo pode ser posto em dúvida, certo? Eu não tenho certeza, eu coloco lá como um problema, certo? Pensa aí um problema, por favor. A análise, o passo ele já nos diz, né? Significa a quebra de algo, né? Análise significa isso. Quebra de um elemento em partículas menores, em partes menores. A análise é justamente isso. O seu problema, ele é um problema grande, certo? Ou dizer que a filosofia é ou não ciência é um problema enorme. O que eu faço? Eu vou cortar, eu vou dividir esse meu problema em partes menores, certo? Divisão do meu problema em partes menores. Então, quando eu estou na sala de aula, talvez alguns de vocês já tenham visto, eu costumo fazer um círculo na lousa e eu vou dividindo, o círculo é o problema gigante e eu vou dividindo esse problema em partes menores, certo? Em partes menores. Essas partes menores, gente, elas têm como intenção que você identifique quais são dos mini problemas, quais são aqueles mais fáceis de serem resolvidos, certo? Essa é a ideia. Olha o uso da razão, né? A razão enquanto instrumento de cálculo. Por quê? Porque o problemão grande lá, a pizza enorme, eu vou cortando, eu vou separando em alguns pedaços, a fim de que eu consiga identificar quais são aqueles mais simples e que, portanto, sejam aqueles que eu irei começar a minha solução para esse problema enorme, né? Então, fui lá dividir o meu problema. Na
síntese. Síntese significa gênese, significa formação. É a hora, portanto, de nós reagruparmos as partes. Olha só, não é apenas agrupar as partes tais como nós tínhamos separado. A síntese, ela vai além disso. Quer dizer, ela significa um reagrupamento das partes dado pela razão. Dado pela razão. Como que isso é difícil, né? A gente não ter lousa nesse momento, mas como que você faria isso? Você pegou seu problema, me acompanhe, por favor, faz lá o seu problema, você dividiu em 10 partes, você dividiu o seu problema, e a síntese é a reorganização das partes de mais facilidade para as partes mais complexas, certo? Então você rearranja o seu problema. Você rearranja as partes que compõem o seu problema. Então a síntese, vou colocar aqui, ela reagrupa as partes menores a partir parte menor segundo a razão ou o bom senso. Reagrupa das partes, não, né? Reagrupa as partes menores segundo a razão. Segundo a razão. E, por fim, a revisão. O nome já está dado aí, né? O nome já está mais do que claro. Revisão é recomeçar lá do início ou verificar se os 3 passos procedentes, se dentro dos 3 passos procedentes, nada ficou esquecido. Então, a revisão é essa ideia de revisitar os passos procedentes a fim de nada esquecer. Certo? Revisitar os passos precedentes a fim de nada esquecer. Certo? É isso. Muito simples, né? Muito simples. Nós fazemos isso quase que sempre. Isso é cartesiano. Isso é cartesiano, né? É um modo cartesiano de pensamento. Vamos. Eu tenho certeza absoluta que você escolheu um exemplo. E eu espero que esse seu exemplo, com esse exemplo, você tenha conseguido aplicar as regras do método. Eu vou usar 2 exemplos, sei lá, 3, sei lá. Vou usar um exemplo para ver se deu certo, se vocês conseguem entender melhor a partir da minha ilustração. Vou dar um exemplo bem comum, que é o exemplo que eu sempre dou. Vou dar um exemplo diferente. Um que me parece o mais claro possível é a ideia da redação, né? Então, você vai lá, você vai fazer a sua prova de redação. Essa prova de redação tem um tema e ela pede que você se posicione em relação a esse tema, certo? Esse já é o problema. Esse já é o problema. As ciências, elas ajudam no aperfeiçoamento do ser humano? Vamos supor, certo? Essa pergunta é mais ou menos a pergunta que foi feita a Rousseau, e ele respondeu não, né? Mas tudo bem.
vamos usar esse exemplo. As ciências ajudam a melhorar o espírito humano? Ajudam no progresso do ser humano? Essa é a pergunta, certo? Então, a análise, claro, a evidência, é lógico, você tem dúvidas sobre isso. Ou, vamos imaginar que você tenha lá suas preferências, mas que, claro, você vai ter que argumentar em relação a isso, certo? Então, o problemão, as ciências, elas ajudam no aperfeiçoamento do ser humano. Esse é o problema. Na hora que você começa a pensar, a refletir sobre essa pergunta, 1000 ideias vêm à sua cabeça, certo? E aí, como você faz aquilo que deve ser feito, você começa a fazer um rascunho. Nesse rascunho, eu vou falar por mim, tá, gente? Não sei como vocês fazem, mas nesse rascunho, aí você vai lá e começa a colocar em tópicos o que vem à sua cabeça em relação a essa questão. Aí você vai lá e coloca sim. De qual ciência estamos falando? É uma pergunta que vai te ajudar, né? O que devemos entender? Né? O filósofo é foda, ele vai querer saber responder tudo, mas, né? Então, é claro que não vai ter linha para o vestibular, né? Para eu responder, não tem a mínima condição. Não sei fazer redação de vestibular. Mas eu vou lá. O que seria aperfeiçoamento humano? Né? O que seria o aperfeiçoamento humano? Qual seria de que ciência estamos falando? Da ciência como um todo, das ciências da natureza, das ciências humanas, das ciências da saúde, enfim, irão aparecer trilhões de questões. Algumas muito, muito difíceis de serem respondidas. Por exemplo, o que significa o aperfeiçoamento do ser humano? Velho do céu, isso é um livro, isso não é nem um parágrafo de uma redação. Isso é um livro. É uma questão de extrema dificuldade para responder. Porém, ela veio na minha cabeça em primeiro lugar. Por quê? Porque na hora que eu vi lá o tema, o meu inconsciente estava lá brincando e ele iluminou essa ideia. Ou ele me fez essa pergunta. Onde eu estou querendo chegar? Eu estou falando sobre os dois passos, né? Sobre a análise e sobre a síntese. A hora que a gente faz o rascunho, vão aparecer um monte de ideias. Essas ideias, elas terão que ser organizadas pelo bom senso ou pela razão. Elas terão que ser organizadas de maneira tal que, de uma ideia mais elementar, eu vá construindo a minha argumentação. Ou então, você pode escrever também de outro modo, você parte da ideia mais geral e a partir dessa ideia geral você deriva as outras. Essas são as duas maneiras da gente fazer uma prova de uma dissertação de vestibular, enfim, né? São as duas maneiras que se costuma escrever. Ou, como vocês já tiveram a aula, ou a gente faz um raciocínio indutivo, ou a gente emprega um raciocínio dedutivo. Você parte da ideia geral, e depois você vai dando as razões do porquê você afirmou o que você afirmou, ou então você vai dando as razões, e depois você chega à sua linda afirmação. Não, as ciências não servem para o aprimoramento do ser humano. Ou então você pode partir do início. As ciências não ajudam no desenvolvimento do ser humano por causa disso. Seja como for, seja o modo que você escreve, ou de maneira analítica ou sintética, para empregar os termos do Kant, seja de maneira sintética ou de analítica,
analítica, indutivo, sintético, dedutivo, raciocínios, você faz esse processo mental. Você organiza na sua cabeça. Alguns escrevem no papel. Olha, primeiro eu preciso fazer isso, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço aquele outro. Certo? E por fim, você faz a revisão. Então você foi lá, na análise você fez todo aquele... você esperou vir à sua mente todas aquelas ideias, essas ideias estavam todas bagunçadas. A síntese, ela é propriamente o emprego das suas ideias, mas de uma maneira racionalmente explícita, né? Então, usando o tipo de argumentação a ponto do leitor ou corretor olhar e falar assim, puta, o cara manja. Né? A mina aqui conseguiu me convencer mesmo, porque olha, ela usou o argumento X, do argumento X ela partiu para esse, e enfim, ela me levou justamente para o buraco. Né? E se consegue levar para o buraco, significa que sua redação é nota 1000. Né? Se conseguiu me levar para tal lugar, racionalmente, nota 1000. A revisão é aquela que você sempre faz. Você fez, então, o rascunho, você passou a sua redação a lápis. Depois de feito isso, você olhou-a novamente, você viu se tinha algum fio que não estava dando nó, algum i sem pingo, foi lá e viu que estava tudo certo. Veja, gente, que simples, né? Que simples. Aí você fala, nossa, é verdade, né? Pena que no vestibular, se eu for fazer tudo isso, 5 horas. Eu sei. Mas não são só nas redações que nós usamos. Eu acho que para mim a redação é melhor, né? Melhor. Não é redação, tá, gente? É o que você vai escrever. Eu dei o exemplo da redação do vestibular porque é mais próximo de nós. Mas de qualquer coisa que você vai escrever, falar mal do governo, você tem que pegar lá toda, né? Você tem que pegar lá as suas ideias, elaborar as suas ideias de uma maneira que seria possível dos defensores do governo entenderem, o que já é difícil, mas entender e principalmente serem convencidos, né? A partir da sua razão, da lógica inserida lá, que o governo de fato está deixando muitas coisas a desejar, para não falarmos outras coisas, certo? Então tá bom. Agora, gente, vocês podem também imaginar, sei lá, velho, imaginar o seu ingresso na faculdade. Vou passar na faculdade? Sim ou não? Esse é o problema. Esse é o problema. Quero passar na faculdade? Sim ou não? Sim. Tá. Para que eu consiga, então, fazer isso, o que eu preciso? E aí você vai. Veja que passar na faculdade é um problema enorme, certo? Então você começa pelos pontos mais fáceis dentro desse problemão gigante. Quais são os pontos mais fáceis? Talvez, né? Talvez. Quais são os pontos mais fáceis? Para nós, ou para a maioria daqueles que nos assistem, qual seria o ponto mais fácil? Eu tenho condições materiais para estudar, para passar na faculdade? Sim. Esse é o primeiro. Então, o que eu tenho que fazer com esse primeiro? Porque, em outras palavras, o que eu perguntei foi, nós temos dinheiro, nós temos suporte econômico para nos mantermos na faculdade? Sim. Para o nosso caso aqui, felizmente, o que é uma grande exceção, nós respondemos a essa questão, sim, nós temos sim. Então, esse é o primeiro, beleza. E, então, qual seria o próximo passo?
quais são as minhas dificuldades, quais são aquelas matérias que eu tenho mais facilidade, conseguir separar, né? Até que nós cheguemos finalmente à tão sonhada vaga. Veja que gente, quase que tudo é cartesiano, né? A aplicação do método cartesiano. A revisão, mano do céu, revisão de cursinho, a revisão da revisão, e a revisão 1, da revisão 2, da revisão 3, a revisão 4, da revisão 1, da revisão 2, da revisão 5, e depois, um dia antes do vestibular, você tem uma revisão da revisão, da revisão, da revisão, da revisão, da revisão, para que você não perca absolutamente nada, né? É esse processo sem fim, né? Esse processo sem fim. Então, gente, essa é a ideia, essa é a ideia formal, teórica do discurso do método, ou das regras do método cartesiano. Essas regras do método cartesiano podem ser chamadas de dúvida hiperbólica. Guardem essa expressão para o vestibular de vocês. Aqui existe a aplicação de uma dúvida hiperbólica. O que é a dúvida hiperbólica? O que é hiperbólico? É exagerado, certo? Veja que aqui no caso do Descartes, você tem de fato a utilização de uma dúvida extrema, uma dúvida intensa. Por quê? Porque você vai duvidar de absolutamente tudo aquilo que você não tem certeza. Ou seja, como eu disse no início, quase que tudo está, portanto, no terreno da dúvida. E aí, gente, guardem isso, por favor. E aí, o sacana do elaborador da questão, ele colocará que o Descartes é um cético, porque ele duvida de tudo. Não, 1000 vezes não. Por quê? Porque, como nós veremos na próxima aula, o Descartes, ele chega à ideia clara e distinta. Qual é essa ideia clara e distinta? Penso, logo existo, né? A existência do eu. Não estou dando spoiler, porque isso vocês já sabiam. Se não sabiam, estão sabendo agora, né? Então, ele chega à ideia clara e distinta. Ele vai dizer que a filosofia é importante. A dúvida, ela é uma dúvida metodológica. Gente, anota de novo. Dúvida como método. Veja, a dúvida é um instrumento que possibilita a cada um de nós chegarmos na ideia clara e distinta. Certo, gente? A dúvida hiperbólica, de novo, é um instrumento que ajuda a cada um de nós chegarmos na ideia clara e distinta. A dúvida é verdade, ela é intensa, ela é basilar, ela é radical, porém, não é a dúvida que outros filósofos colocarão em questão. Não é uma dúvida que nos leva ao ceticismo. É uma dúvida que nos leva ao conhecimento. O problema, gente, para finalizar essa nossa aula, uma aula super importante para o vestibular, o problema, o que leva uma pessoa a ser cética, não é a dúvida. A dúvida ela pode ser aplicada por um cético quanto por um dogmático, quanto por um sujeito que acredita, né, em verdades absolutas e tudo mais. A diferença é, um cético, ele postula a impossibilidade do conhecimento.
Tá vendo que não necessariamente a dúvida tem a ver com o cético. É claro que, né, acabam se juntando, mas o que eu quero dizer é que a dúvida ela não é uma característica apenas do cético. A dúvida é um instrumento de qualquer filósofo. Tá, gente? Guardem isso, por favor. Eu estou batendo na tecla qualquer coisa que me leve a qualquer assunto das nossas aulas que de alguma maneira se relacionam com a ciência, eu vou ficar batendo na tecla, porque, como eu disse em outras aulas, que eu não me lembro qual foi, acho que foi do Bacon, né? Vai cair alguma coisa de ciência, não é possível, né? Eu sei que é óbvio, mas, né, numa situação dessa, alguma coisa de relação de ciência, senso comum, ciência, religião, ciência, filosofia, vai ter que cair, né? Não tem nem... Não pode não cair, tá louco. Bom, então, a gente fica aqui nessa aula. A ideia foi apresentar para vocês o método de maneira formal. E na terceira aula, a gente vai falar sobre as meditações. Como que o próprio Descartes usa o método cartesiano. Como que ele usa o método cartesiano e que dará lá resultados do penso logo existo. Certo, moçada? Então é isso. Valeu, tchau, um beijo, até mais.